Finalmente a parte 6 de Jojo está entre nós, amigos. Depois de mais de 2 anos de espera, nós podemos ver as aventuras da Jolyne em formato de animação que está saindo pela Netflix. Nesse mês de dezembro já foram disponibilizados 12 episódios que eu pretendo comentar aqui aos poucos. Não falarei de todos eles de uma vez só, porque ficaria muito conteúdo para um vídeo, então vou comentando de pouquinho em pouquinho. Hoje falarei especificamente dos episódios 1 e 2, obviamente com spoilers. A primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a abertura e o encerramento. A gente sabe que a David Productions capricha bastante nesse aspecto de Jojo, então é sempre uma grande expectativa para ver o que eles vão fazer a cada parte nova. A música em si da abertura ainda não me pegou, ela ainda não está na minha cabeça, mas é interessante notar como as imagens dessa abertura me passam muito a vibe que eu tinha quando estava lendo o mangá de Stone Ocean. Por algum motivo, eu associo essa parte a elementos meio que de pintura abstrata, com cores chamativas, sabe? Meio que essa parada assim. E é meio que esse caos colorido que nós vemos na música de entrada. É muito estranho quando perceber que você criou uma vibe na sua mente, assim, uma atmosfera lendo uma parte, uma obra qualquer, e aí você vai lá e percebe que na hora que eles vão fazer a adaptação, estranhamente a animação da abertura lembra bem aquilo que você já sentia meio que implícito na obra e tal. Foi meio isso que eu senti vendo na abertura, né? Agora o encerramento, a música de despedida, eu adorei, porque ela passa muito a vibe dessa parte 6. Ela é uma música meio agridoce, me parece, eu fiquei com essa impressão. Ela, ao mesmo tempo que tem um pouco de esperança, ela tem um pouco de tristeza, e essa pegada cai muito bem com a energia de Stone Ocean. Quem lê o mangá sabe do que eu tô falando. Então, apesar da animação em si ser bem simples, é só o oceano lá, que tá bem bonito, diga-se de passagem, indo e voltando, né, avançando e recuando na beira da praia, mas a música em si é uma coisa que eu fiquei impressionado. Já não conhecia essa música da Duffy, né, Distant Dreamer, mas já tô gostando desde logo. Enfim, falando aqui um pouco sobre a questão da adaptação, eu queria mencionar que a direção dessa parte tá sensacional. Sempre é, né, na verdade, mas eu fiquei especialmente impressionado com o trabalho que a David fez dessa vez. Uma coisa que eu acho acerca do Araki, e que eu provavelmente vou fazer em algum momento um vídeo especificando isso aqui, é que ele é um grande mestre do suspense. Ele domina como pouquíssimos essa arte de colocar o protagonista em uma situação na qual ele está enfrentando um perigo que ele não conhece, ao mesmo tempo que tenta descobrir o que está acontecendo para só então poder combater de volta, né? Quem gosta de filme de suspense ou até de terror sabe que essa dinâmica é comum. O herói, o personagem principal, tá sofrendo com alguma coisa, mas ele não sabe exatamente o que é, então ele vai tentando descobrir aos pouquinhos, e só depois que ele descobre é que ele consegue fazer um contra-ataque e tal. E o terror vem daí, né, do medo do desconhecido, etc. O Araki trabalha muito isso. É uma estrutura meio comum nas lutas de Jojo. Primeiro o stand inimigo começa a agir de maneiras que nem nós e nem os protagonistas entendem muito bem. Depois, quando a situação fica mais clara, aí a luta acontece de maneira franca. E o Araki domina a arte de contar uma história de suspense não apenas na estrutura, mas na quadrinização em si, ou seja, nos desenhos mesmo, na representação visual da história. E aí a direção da David conseguiu retratar com muita fidelidade essa vibe, principalmente no segundo episódio, onde já acontece a primeira luta, né? Por exemplo, eu destaco aqui a cena na qual a Jolyne descobre que tinha um humano dentro do corpo do pássaro morto pela Guess. Aquela cena de quando ela tira a cabeça do pássaro e aí começa a cair os braços, as pernas de dentro do corpo morto do pássaro, é muito macabro. A direção consegue colocar uma ênfase nessa cena que dá tons macabros, né? Que dá tons de uma coisa mórbida que está acontecendo ali, meio sombria, exatamente como acontece no mangá. Outro momento é a qual a própria Guess aparece do lado da cama da Jolyne quando ela está dormindo, né? E aí a direção escurece as paletas e fica focando só nos olhos dela, que está fitando, né? Que está observando a Jolyne de uma maneira muito ameaçadora, muito bizarra. Então essa cena tem um grande ar de tensão, exatamente como no mangá.
Ou então, por exemplo, a cena na qual a Jolene usa o Stone Free pela primeira vez, né? Lá no primeiro episódio, quando ela arranca a orelha do guarda que tá batendo na Hermes dentro do camburão. Aquele sangue escorrendo pelo fio do Stone Free, né? E aí depois a gente vê que a orelha dele tá presa na parede do camburão, enfim. O ponto aqui é, o anime conseguiu pegar muito bem a vibe de semi-terror que o mangá tem nessa parte e traduzir para o audiovisual. Aquelas inversões de cores já tradicionais dos animes de Jojo também estão presentes aqui, bem como as onomatopeias que ajudam a destacar o ambiente de alguma cena específica, enfim, esse tipo de coisa, essa vibe que a gente já se acostumou com a David fazendo a animação de Jojo, está presente em Stone Ocean de uma maneira maravilhosa. E até onde eu vi, nenhuma cena de primeira importância foi deixada de lado. Então quem não leu o mangá, né, quem está só acompanhando pelo anime, até onde eu vi, né, episódios 1 e 2, não perdeu nada de muito essencial. Já falando da história em si, uma coisa que me fez gostar de Stone Ocean logo de cara, quando eu tava lendo o mangá, foi a própria Jolene. A gente sabe que gostar do protagonista é já meio caminho andado pra gente se importar com a história que está sendo contada, e eu acho que a personagem principal dessa parte 6 é uma das melhores de toda a franquia. O que eu sempre admirei nela foi o fato de que, apesar de estarmos vendo uma série bizarra, e a Jolene também tem suas bizarrices, de um modo geral essa personagem age de forma bem natural, de acordo com as situações. Claro, descontado a bizarrice de Jojo, né? E existe todo um grande debate sobre como é a maneira correta de escrever personagens femininos na ficção, que eu particularmente nunca compreendi bem. Para mim, as regras de construção de personagem que se aplicam aos homens, se aplicam também às mulheres, e eu acho que o Araki consegue demonstrar isso muito bem com a Jolene. Ela definitivamente não é aquele estereótipo de personagem inútil que só está na obra para choramingar e ser salvo pelos outros, antes o contrário, mas ela também não é um tipo de pessoa que está cada vez mais comum na ficção, que é aquele que não tem fraquezas ou vulnerabilidades de nenhum tipo, sendo na verdade uma máquina inabalável, sempre acima dos problemas que vão aparecendo. Talvez muito roteirista confunda esse tipo de personagem com alguma espécie de demonstração de força, né? Então ele acha que está fazendo dessa maneira uma mulher poderosa ou algo assim, mas na verdade ele só está transpondo um clichê de personagem masculino dos anos 80, tipo aqueles do Stallone, para a personagem feminina dele. E aqueles personagens do Stallone dos anos 80, do Schwarzenegger, eram todos rasos. Então, quando esses roteiristas atuais tentam construir a personagem feminina dessa maneira, ele só tá fazendo uma personagem rasa, uma personagem difícil de se identificar, porque ela nunca demonstra fraqueza, nunca demonstra vulnerabilidade, ela sempre tá por cima da carne seca. Então assim, é o tipo de personagem que cansa muito rápido, né? Um negócio meio Rey da trilogia nova de Star Wars, é o que dizem, né? Eu nunca assisti, mas dizem que ela é esse tipo de personagem. Por outro lado, também aquele personagem que é o estereótipo clássico da personagem feminina, né? Que é aquela que não serve pra muita coisa na história, ela tá sempre tendo que ser salva pelos outros, ela não tem agência própria. Também já é meio cansado, né? É um tipo de personagem que é difícil você se importar, porque, tipo, você espera que os personagens sirvam pra alguma coisa dentro de uma história. Servir pra ser só carregada pra lá e pra cá, ou ser ajudada de alguma forma, também não gera empatia no leitor. Agora a Jolene não. A Jolene ao mesmo tempo apresenta um equilíbrio de forças e de fraquezas, isso logo de cara. Nesses dois primeiros episódios, nós a vemos vulnerável, como no flashback onde ela termina sendo manipulada pelo namorado por ingenuidade, ou então em uma vontade muito grande que ela tem de fazer amigos ali no presídio, meio que para servir como um apoio emocional necessário nesse momento difícil, ou então quando ela cai na lábia do advogado que arma, né, para ela, ou então naquela cena na qual ela se despede de vez do seu Romeu, né, meu primeiro amor, tal. Enfim, em todas essas cenas a Jolene apresenta vulnerabilidade, uma ingenuidade passada para trás, ela é enganada, ela bota esperança demais em quem não merece, essas coisas, né? Apresenta uma certa carência emocional e tal. Por outro lado, ela também demonstra uma faceta muito durona quando necessário, como por exemplo nas cenas da vingança contra o advogado, ou a própria luta dela contra a Guess, naquele final onde ela lembra bastante as atitudes do pai, né? Ora. Ou então com a determinação com a qual ela diz que vai escapar da cadeia, ou quando ela diz que a partir daquele momento é ela quem dá as ordens, ou seja, ela também sabe demonstrar força quando precisa. Ela não fica só choramingando pelos cantos, ela não fica só se lamentando. Ela se lamenta na hora que tem que se lamentar, mas na hora que precisa mostrar força, ela sabe mostrar também. Então ela tem esse equilíbrio, ela é uma ótima personagem nesse sentido. Além do mais, ela é muito bem caracterizada.
a Jolene realmente age como um adolescente em alguns momentos, como uma pessoa que está perdida dentro de uma situação inesperada, né, de ser presa do nada. A necessidade dela de buscar amparo em qualquer um que pareça estender a mão para ela é muito nítida, fica muito claro nesses 2 primeiros episódios, que ela se abre muito facilmente a quem é simpático com ela, né, que ela fez isso com a Hermes e com a própria Guess, mas ela também age como uma filha do Jotaro, que fazia parte de uma certa gangue de delinquentes juvenis, né, essa parte da delinquente juvenil, acho que o anime deixou de fora, né, o mangá menciona e o anime deixou de fora. Então ela consegue ser durona também, ela consegue estufar o peito quando precisa também. Então a Jolene é meio que esse misto de medo e coragem, de hesitação e convicção, que faz com que ela seja uma personagem bem crível, né, e bem gostável, bem relacionável. Ela não é só forte e também não é só fraca. Ela é bem equilibrada nesse sentido. Além disso, Stone Ocean é a parte de Jojo que, na minha opinião, mais eficientemente estabelece uma empatia com a protagonista logo de cara. Além de todos esses elementos que eu já mencionei, né, dela ser uma personagem equilibrada e tal, existe toda essa história da injustiça que ela sofreu que nos ajuda a torcer por ela mais facilmente. Quando nós vemos que a Jolene é só uma adolescente meio sozinha no mundo, que foi abandonada pelo pai, que buscou um amparo emocional em um namorado que terminou por trair a confiança dela e possivelmente arruinar sua vida, usando de dinheiro, né, de condição financeira para armar um trambique com um advogado, é difícil não torcer para que ela consiga sair daquela situação e se vingar de quem fez mal a ela. Quando a gente entende a situação na qual ela está, é quase automático que a gente torça pro bem dela, né, para que as coisas deem certo. É uma história simples de injustiça cometida contra uma pessoa de bom coração, mas é bem eficiente em gerar essa empatia logo de cara. As outras partes de Jojo têm um certo problema com isso, se você pensar bem. Os elementos que geram empatia com os outros protagonistas são diferentes. Pode ser o carisma do Joseph, pode ser a vibe de gente boa do Josuke, ou a pinta de badass do Jotaro, mas em nenhum desses casos a conexão vem por conta do enredo no qual o personagem se meteu, ou de algum conflito construído pela história. É sempre alguma característica muito específica do personagem que faz a gente gostar dele. Mas a Jolene não, a Jolene é um mérito do roteiro que nós gostemos dela logo de saída. É o conflito que a história apresenta em relação a essa personagem que faz com que a gente torça por ela logo de cara. Por fim, acho interessante que Stone Ocean tenha dado uma personalidade um pouco mais marcante a Guess, que é uma personagem que provavelmente não vai ter grande destaque. Em outras partes de Jojo, esses bonecos que aparecem só pra lutar e apanhar em 1 ou 2 episódios, geralmente eles são bem genéricos e sem traços marcantes. A partir da parte 5, né? A partir de Vento Áureo, me parece que o Araki começou a se importar mais em fazer uma caracterização mínima para esses personagens, e a Guess é tão interessante quanto macabra, né? Ela tem uma vibe meio controladora e psicopata ao mesmo tempo, que é obviamente exagerada porque nós estamos falando de Jojo, mas se você pensar com a cabeça um pouco mais aberta, pode perceber que os traços que ela apresenta são bem semelhantes às pessoas possessivas da vida real, que ficam naquele jogo de dar carinho para manipular, mas mostram agressividade quando confrontados. Gostei bem dessa personagem aí, né? E é bem da hora quando ela toma um pau na cara também. É uma cena bem construída porque a gente passa o episódio 2 todinho meio que com medo dessas atitudes dela, né? Com certo receio em relação a ela. E tendo um pouquinho de pena tanto da Jolene quanto do guarda que a Guess tinha encolhido antes, né? E colocado no corpo do pássaro. E que ela ficava tratando nessa dinâmica da possessividade, né? Quando a protagonista finalmente consegue quebrar a cara dela, é inevitável a sensação de empolgação e de alívio. Até porque a cena é bem dirigida, né? Com aquela música, tema da Jolene subindo e tal, e a Jolene falando grosso, né, dizendo agora quem manda sou eu, tudo. É bem da hora essa cena. Mas é isso, eu gostei dessa personagem da Guess porque ela tem traços de personalidade exagerados sim, bizarros também, né, que o modo como ela trata os bichos, entre aspas, dela, mas que se você pensar direitinho, de maneira um pouco mais ampla, você vai ver que tem uma certa dose de realidade ali, naquela personalidade dela, que é mais marcante do que os minions genéricos que aparecem, sei lá, na parte 3, por exemplo. Enfim, gostei demais desses 2 primeiros episódios de Stone Ocean e já tô ansioso para ver o que vem pela frente. Como eu disse, vou comentando aos poucos aqui esses 12 episódios que foram saindo, né? E vou pontuando o que eu achar interessante. Se inscreve então aí no canal para acompanhar as análises dos outros episódios e comenta aí o que você achou do vídeo e dos episódios 1 e 2 da parte 6 de Jojo. Até a próxima.